Pentecostes, a unção do Espírito Santo. Olá, eu sou o pastor Samir, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje, segunda-feira, estaremos começando uma série. Serão 5 vídeos, 5 dias nesta semana em que eu estarei falando sobre o movimento pentecostal. Estarei abordando alguns assuntos específicos relacionados a este movimento. O que é o movimento pentecostal? O que representa para o Brasil, para o mundo? O que é a chamada unção do Espírito Santo? São estes assuntos e outros tantos relacionados ao Pentecostes que estaremos falando nestes 5 dias. Eu te convido a participar dessa pequena maratona comigo, porque serão vídeos curtos e serão também 5 dias que eu me propus no coração falar sobre este assunto, levando em conta a grande importância do tema. Antes de eu fazer a leitura bíblica para entrarmos no assunto propriamente dito, eu já quero pedir, por gentileza, o seu like. Deixa aqui o seu like, ali, o joinha, não te custa nada. Com isso, o YouTube vai sugerir esse vídeo a outras pessoas que estejam talvez precisando ouvir também essa mensagem. Eu também peço que você deixe o seu comentário, se você já é batizado, qual foi sua experiência, se você está buscando, você já congregou ou congrega numa igreja muito espiritual, onde há grandes manifestações do poder de Deus, deixe aqui os seus comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sino das notificações para receber os novos vídeos. E também eu quero agradecer a vocês inscritos, os novos inscritos, sejam bem-vindos. Aos inscritos antigos, obrigado pela companhia e pela atenção de vocês. Eu quero agradecer também a todos que oram por mim, e eu preciso muito das suas orações. Agradeço a vocês que oram por mim, agradeço a vocês que contribuem, que ofertam no meu ministério. São vocês que me ajudam a continuar levando a palavra de Deus, algo que fazemos pela fé, queridos. Nós vivemos todo mês assim, primeiro nós colocamos o pé, depois Deus vai lá e coloca o chão embaixo, porque fazemos a obra pela fé, sem nenhum recurso de igreja ou respaldo de alguém. Nós fazemos pela fé e são vocês que têm nos ajudado, e eu oro a Deus e peço que Deus te recompense e te dê muitas vezes mais, além disso, que você tem semeado no meu ministério. Vamos a uma leitura bíblica, Atos, capítulo de número 2. Vamos ler os versículos de número 14 em diante, que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Muito bem, nesse primeiro vídeo eu quero destacar aqui a pessoa de Pedro, o impacto que a unção do Espírito Santo teve na vida de Pedro, a consequência dessa unção, e a partir dali o que começou a acontecer no mundo nessa manhã fatídica aqui, por volta de 9 horas da manhã, como diz o texto aqui. Pedro, ele menciona esse horário e, traduzindo para o nosso, sabemos que eram por volta de 9 horas da manhã. Então, irmãos, vejam bem, o que é um movimento pentecostal? Movimento pentecostal é aquilo que hoje entendemos igrejas chamadas continuistas, que tem dentro da sua
teologia, da sua forma de fazer teologia, estudar teologia, entender que, pela luz da palavra de Deus, os mesmos dons e as mesmas maravilhas que Deus fez outrora através das mãos dos apóstolos e da igreja primitiva, ele continuou fazendo ao longo dos anos. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre continuou. Segundo, entendemos pelo texto que esta é a vontade de Deus, continuar batizando a sua igreja com o Espírito Santo, distribuindo também dons espirituais entre eles e realizando maravilhas ou coisas extraordinárias hoje, tanto quanto no passado ou até maiores. E nós temos visto aí ao longo dos anos, destes 2000 anos de cristianismo, Deus fazendo coisas realmente extraordinárias. Então o batismo, ele muda a vida da pessoa. Ele muda. Ele é um revestimento de poder, como Jesus disse, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, vem do alto, vem de cima. É um poder que vem de Deus, que nos é outorgado pelo Senhor. Jesus insiste dizendo, fiquem em Jerusalém. Agora observem que os apóstolos já tinham 3 anos na escola de Jesus. Eles já tinham pregado a palavra, eles já tinham expulsado demônios, eles já tinham curado enfermos, eles não eram mais neófitos. Mas Jesus frisa, fiquem em Jerusalém, vocês vão ficar lá orando até que a mensagem, até que a promessa venha. E aí vocês vão sair, vão tomar conta do mundo, o mundo inteiro. Então, daqueles 500, permanece 120, orando no cenáculo, e naquela manhã o Espírito Santo desce com aquele estrondo, como um vento impetuoso, vimente, que rodeia a casa e entra, e depois línguas como que de fogo repousam sobre eles, e eles todos ficam cheios do Espírito Santo. Imagine que experiência extraordinária, todos foram batizados. E eles saem para fora, eles não ficam mais ali. Agora, veja que eles saem, mas eles não saem assim, todos arrumadinhos, né, certinhos, tudo. Alguma coisa aconteceu que as pessoas que viam a reação deles, destes que foram cheios do Espírito, destes que foram batizados com o Espírito, eles achavam que essas pessoas estavam embriagadas. É o que eu li no texto. E isso me faz entender que um culto, quando ele realmente... o Espírito Santo se manifesta, acontecem muitas coisas extraordinárias, para mais e para menos. E eu já vi muitas, algumas de pasmar. Entenderam? Então, ninguém nos convence, a nós pentecostais, que Deus quebrou tudo, operou tudo num culto, que todo mundo ficou bonitinho ouvindo. Não quer dizer que Deus não operou, porque nem sempre Deus vai operar com poder, nem nada. Tem dias que nós temos que sentar para ouvir, para aprender. Você vê isso na Bíblia também. Você vê Paulo pregando, Paulo estava pregando quando o rapaz caiu, né, da janela, que lá embaixo, estava cansado. Então, não foi um culto pentecostal, era um culto de ensino. Então, há os cultos de ensino, e essa manifestação ela não pode ser provocada, porque senão ela fica artificial, e é o que se vê hoje. Essa aeróbica evangélica que eu vejo aí, isso não é Pentecostes. Cutuca teu irmão, diga isso, cutuca o outro irmão, diga aquilo, dá um chute na canela do irmão que está do teu lado. Fala. Irmãos, isso aí não é Pentecostes. Isso aí é uma mensagem assim, autossugestiva de 5ª categoria. Porque o pentecostal legítimo, aquele marcado, aquele que tem experiência, ele sabe que ele ali falando no microfone, se Deus quiser tomar a igreja, ele toma. E eu já vi isso no culto de ensino. Culto de ensino em que eu ministrei uma palavra, estava acontecendo algo na igreja ali que eu não vou entrar em méritos, foi uma situação muito delicada, eu nem sabia o que ia pregar. Na hora Deus me deu uma mensagem profética, a igreja estava ouvindo em silêncio, parecia um cemitério. Mas só que quando eu terminei de pregar e eu virei para entregar o microfone ao pastor da igreja, o poder de Deus caiu do nada, como se abriu uma cascata assim. E aquilo tomou conta da igreja, foi aquele barulhão estrondoso.
Ninguém fez nada, queridos. Nós, pregadores, não temos o botãozinho da chavetinha ali para ligar e desligar o poder de Deus. Então, cuidado com esse cara que diz que é avivalista. Avivalista é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o avivalista. É ele que aviva a igreja. E avivar quer dizer tornar vivo. Agora, nós pregamos, claro. Nem sempre Deus vai fazer um movimento na igreja. Deus tem muitas maneiras de trabalhar e ele mesmo me ensinou que às vezes ele trabalha no silêncio, até naquela palavra muito simples e tranquila. Mas falando aqui de manifestação de Deus, aí sim, quando Deus se manifesta, aí as coisas são tremendas. Porque entenda uma coisa, Deus sempre está no culto, a presença de Deus é real em todo o culto. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali ele está. Agora, ele estar no culto é uma coisa, ele se manifestar é outra. É isso que precisamos aprender e é o que eu estou te ensinando. Ah, pastor, eu fui num culto ontem, mas estava tudo tão parado, parece que Deus nem estava lá. Não, Deus estava. Que com certeza abençoou muita gente, ele só não manifestou-se. Então existe hoje um movimento que força isso, e você vê muito aqui no YouTube, essas igrejas assim, mais novas aí, que não tem uma raiz teológica, que não tem uma história, né? Que alguém se converteu aqui, saiu, foi ali, montou um movimento e ali eles ficam ali fazendo aquele... Não, não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Então, Pedro recebe o batismo, isso muda a vida dele. Porque vamos lembrar que dias antes ele havia negado Jesus. Por 3 vezes. Depois de que Jesus ressuscita, Jesus, numa das manhãs, ele encontra eles lá na praia, lembram? Tomou café da manhã com eles ali, houve aquela pesca extraordinária, e ali Jesus vai lá e toca na ferida por 3 vezes, pergunta para Pedro se ele o ama, para tratar a questão que aconteceu antes. Ali, o ministério de Pedro é restaurado. Só que nesse dia, esse homem que lá atrás negou Jesus por 3 vezes, porque teve medo de morrer, agora ele não tinha mais medo. Porque o Espírito Santo, quando ele toma a nossa vida, ele nos dá coragem, ousadia e poder. O que sai da nossa boca já não é mais simples palavras. Aquilo causa um impacto em quem está ouvindo lá embaixo, ou aonde estiver, avassalador como causou aqui. Esse povo ouviu essa mensagem, Pedro cheio do Espírito Santo pregando, e a mensagem foi tão dura que ele aponta para eles e diz: Jesus Cristo, a quem vós crucificastes e tal. Ali era o momento que eles poderiam se abaixar, juntar algumas pedras e apedrejar Pedro. 3.000 pessoas, queridos. Mas Pedro não tinha mais medo de morrer. E se morresse ali, para ele era glória. Ele tinha poder para pregar como ele nunca tinha sentido antes, porque eles já tinham pregado. Eles já tinham expulsado demônios, curado enfermos, eles tinham a experiência missionária deles, eles fizeram o curso deles ao lado de Jesus. Agora veio a promessa, e aquele impacto da mensagem, aquelas pessoas ouviram aquilo e caiu um temor, um quebrantamento neles, e eles disseram: então o que nós vamos fazer agora? Estamos perdidos. Senão, tem uma solução para vocês, arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor. Então, queridos, o batismo muda a vida. Para nós, pregadores, faz toda a diferença. Eu me lembro de situações memoráveis. Lembro-me de uma vez, eu era solteiro ainda, muitos anos atrás, pregando num culto de ceia numa igreja. Eu era um jovenzinho muito consagrado a Deus, sempre orando, jejuando, pedia a Deus a palavra, como faço até hoje para ir pregar na igreja. E naquele culto em específico estava a esposa de um irmão da igreja que não era crente, era católica, muito contrária aos crentes, não gostava muito de crente, raramente vinha à igreja, e aquele dia, por uma coincidência ou uma jesuscidência, ela estava no culto. E aquele dia Deus resolveu falar com aquela mulher. E eu não sabia de nada, estava lá um jovem pregador em início de carreira. Deus me deu uma palavra
em Oséias 3, 6 e 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ali eu comecei a pregar. E num dado momento, Deus foi me levando a pregar contra imagens de escultura, abertamente. E isso foi tão impactante que as irmãs do Círculo de Oração, elas baixaram a cabeça assim, disseram, meu Deus, o missionário, o jovem está falando contra imagem de escultura. A dona fulana lá nunca mais vai vir num culto. E Deus foi me usando, e eu cheio do Espírito Santo. Chegou uma hora que eu disse bem assim, eu nunca vou me esquecer. Deus manda te dizer, mulher, até quando você vai continuar se prostrando diante de uma imagem que tem boca, mas não fala? Tem olhos, mas não te vê. Tem ouvidos, mas não te ouve. E precisa ser carregada pelos homens nas ruas. Quando eu falei isso, queridos, estou falando aqui diante do Todo-Poderoso, aquela mulher levantou lá no banco onde ela estava, com as mãos para cima, e veio gritando e se jogou aos pés do altar. Aos gritos, acabou o culto, tudo ali, estava tudo arrumadinho para ceia, parei com a pregação, porque aquilo, chamou a atenção, e ela se jogava e batia com as mãos no chão, assim, ó, com as palmas, e chorava muito, muito, muito. Aí o pastor tocou no meu ombro e disse, eu acho que ela quer aceitar Jesus, pergunta para ela, daí eu perguntei, a senhora quer entregar a sua vida a Jesus? Eu não gosto da expressão, irmãos, aceitar Jesus, porque quem tem que aceitar nós é Jesus, não é ele. Quem estava perdido somos nós, não era ele. Mas eu gosto da expressão entregar a vida a Jesus. Então ela fez a cabeça que sim, e ali ela entregou a vida para Jesus. Por que aconteceu isso? Porque o pregador era bom? Porque o pregador era muito culto? Não, eu era um jovenzinho. Não tinha grandes mensagens ainda, estou aprendendo, mas tinha a unção do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que foi lá, queridos, na mulher, no coração dela, estilhaçou as defesas religiosas dela. Isso é extraordinário. Então, é assim que acontece. A unção faz isso. Isso é a unção que Pedro recebeu. A mensagem, ela é diferente. E isso a gente não controla, irmãos. Que todo dia seja assim. Porque tem culto que tem que ser ensino. Tem culto que Deus quer falar diferente. Nem todo culto vai ser aquele Pentecoste, aquela coisa. Agora, não pode passar tempo também que não aconteça. Então, de vez em quando, esse movimento ele é saudável. Mas acontece essas coisas. A mensagem ungida ela é muito diferente. Já vi ele chorar gritada. Já preguei em congressos, como há muitos anos atrás, em Governador Celso Ramos, congresso do Círculo de Oração na Igreja Sede, quem sabe esteja alguém me ouvindo, que é dessa época, do tempo do pastor Adriano, saudoso pastor Adriano, hoje ele dorme no Senhor. O pastor Adriano era um homem de Deus, um homem de oração, uma igreja espiritual. Na sexta-feira o culto estava espiritual, no sábado, mas no domingo, irmãos, assim, parece que o céu tinha descido ali. Eu comecei a pregar, eu preguei, não sei se eu preguei metade da mensagem, metade do tempo da pregação, porque chegou uma hora que eu não consegui mais. Eu fui pregando sobre o Espírito Santo, fui contando algumas experiências, e quando eu contei uma visão que eu tive numa igreja que eu dirigi e tal, aquilo tomou conta. Foi aquele barulhão. Jesus começou a batizar lá no banco. Sem ninguém pôr as mãos, curar. Os desviados se levantavam e já veio para frente a reconciliar com Jesus aos prantos. Ninguém botou a mão em ninguém, ninguém chamou ninguém para frente, ninguém fez nada. Ninguém, exceto o Espírito Santo. Então há muitas experiências memoráveis. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem essa ousadia, este poder. Por isso, sempre eu falo a importância do crente buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que buscar o batismo, você deve buscar o batismo. O batismo vai fazer toda a diferença na sua vida, não importa se você tem um ministério ou não, um chamado ou não, ele vai te trazer o poder de Deus. E se você já é batizado, mas faz muito tempo que não recebe uma renovação, que hoje seja o dia que o Senhor vai te tocar aí na tua casa, vai te renovar e vai te encher do Espírito Santo. Então o batismo muda. Ele pegou um homem que negou Jesus por 3 vezes e fez um poderoso pregador e um poderoso líder da igreja. Segunda coisa que vejo nesse texto foi o impacto da mensagem.
da presença, da manifestação ali de Deus na mensagem, que comoveu o coração daquele povo. Então, é isso que Deus quer fazer. Quando você pega estatísticas missionárias de igrejas que estão em lugares difíceis pregando o evangelho em outros países, você percebe uma coisa, que nos lugares mais difíceis, de maior dificuldade espiritual, financeira, etc., as únicas igrejas que crescem e permanecem são as pentecostais. As chamadas igrejas tradicionais não vão para frente e muitas acabam fechando. Por quê, irmãos? Porque nós somos melhores do que eles? Não. Porque essa simples diferença que nós temos de crer no sobrenatural, de crer que Jesus cura o aleijado que vem ali, o cego, e cura mesmo para salvar outros, para que outros creiam, como era aqui no tempo da Bíblia. Esse Jesus que às vezes a gente não tem nada o que comer em casa e você vai para a oração e daqui a pouco Deus manda bater na sua porta e ali está a resposta. Esse sobrenatural que é geralmente o cristão do movimento pentecostal, que entende e faz toda a diferença. Então você pega aí todos os países mais difíceis, mais fechados para o evangelho, a grande maioria das igrejas que avançam lá são igrejas pentecostais. São igrejas onde o Senhor está curando, está batizando, está salvando, está renovando e está levantando gente simples para pregar o evangelho, como Pedro fez neste dia aqui. E por último, em terceiro, irmãos, falam tanto em avivamento, né? E muita gente espera um avivamento. Eu vou ser sincero para vocês, eu creio em um avivamento pessoal da igreja, não num avivamento coletivo. Mesmo porque eu não vejo, falando em termos gerais, né, a igreja hoje brasileira se prostrando e buscando um avivamento. Eu creio num avivamento individual, de pessoas que se coloquem diante de Deus e comecem a orar e buscar. Mas a história da Assembleia de Deus, entre outras, porque ela não é a única igreja pentecostal, mas estou aqui mencionando ela porque é a igreja que eu pertenço, ela é a história de um grande avivamento. Olha o que Deus fez ao longo desses 100 e tantos anos da Assembleia de Deus, cultos que tiveram, congressos que tiveram, ao longo destes anos, que marcaram a história de pessoas, de manifestações de Deus. Eu me lembro, no ano 2000, quando eu dirigi a minha primeira igreja, num lugarzinho muito simples, muito humilde, eu abri o púlpitozinho um dia da igreja para limpar, e ali dentro tinha algumas coisas guardadas, caixa de microfone, vela para quando acabava a luz. E tinha um jornalzinho Mensageiro da Paz, antigo, de 1986 ou 87, se eu não me engano. E aí eu olhei aquele jornalzinho e chamou a atenção uma coisa, irmãos. Estava ali todos os eventos maiores que aconteceram recentemente no Brasil, naquela época. Então estava lá, a pastor de Casta Takayama pregou num congresso em tal lugar. Tal. Tantas pessoas se entregaram a Jesus, tantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, tantas pessoas foram curadas. Mas embaixo tinha outra matéria de um outro pregador que pregou em tal lugar, a mesma coisa. Tantas almas se entregaram a Cristo, tantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e curadas, etc, etc. Então, foram muitas. Vamos pegar aqui Criciúma, a igreja aqui de Criciúma, em Santa Catarina, a famosa igreja que tem um relógio na frente. Hoje é uma igreja moderna, muito bonita, diga-se de passagem. Mas tinha uma igreja histórica antes ali. Então ali há muitas histórias de avivamentos, de manifestações do Espírito extraordinárias, como a tal da vez, não sei se você sabe, que Jesus andou pessoalmente dentro da igreja num destes congressos. E eu já tinha ouvido de algumas pessoas, porque isso na época correu a notícia, né? Foi até um pouco antes de eu me converter que isso aconteceu, foi no final dos anos 80, mas eu tive o prazer de conversar anos depois com um pastor presidente que naquela época era o líder de jovens da igreja sede em Criciúma. E ele me contou minuciosamente o que aconteceu. A igreja de Criciúma era famosa pelos grandes congressos que tinha, e congressos avivados, era assim, não terminava congresso sem muitas almas, batismos e cura, e aquela história toda, né? E nessa noite em específico, né, ele conta que era no domingo, encerramento, ele como líder já estava quase na hora da mensagem, os cantores iam cantar ali os últimos hinos e logo seria a palavra, então ele desceu para o piso de baixo, onde eram as cantinas, para dar a organizada, porque quando terminasse o culto, o povo ia descer para as cantinas. Então ele me conta que ele
ouve, né? Ele estava ouvindo lá de baixo os hinos e tal, e o povo glorificando, estava aquele barulhão, quando de repente houve um silêncio. Levanta-se uma irmã em profecia e diz assim, ó, eu estou no vosso meio. E hoje ouvireis os meus passos e sentireis o meu perfume, para que saibam que eu estou neste lugar. E quando ela profetizou isso, começou a se ouvir passos, como se alguém muito grande e pesado andasse na igreja. Cada passo que dava, assim, a igreja vibrava e exalou aquele perfume, aquele cheiro, que ninguém sabia explicar que tipo de perfume era aquele, que encheu a igreja. Irmãos, o pastor me contando que a comoção, o impacto foi tão grande do que aconteceu, que as pessoas não tinham. Você sabe que quando você está num banco, nas igrejas que tem banco, para você sair, você tem que pedir licença e sair pelos outros ou esperar elas saírem. Ele contou para mim que as pessoas não tinham paciência de esperar os outros saírem da lugar. Eles pulavam os bancos uns por cima dos outros e corriam para o altar. Gente confessando o pecado, gente se arrependendo, gente reconciliando, gente perdoando outras pessoas ou pedindo perdão, se abraçando. Foi um rebuliço tão grande. Não teve pregação. Não teve mais nada a partir dali. O Espírito Santo tomou conta. Ali houve arrependimento, ali houve confissão de pecado, ali desviados voltaram para Jesus, ali vidas se entregaram para Cristo. E o pastor me disse assim, pastor Samir, nós ficamos até mais de 1h da manhã, eu e outros obreiros, levando irmãos embora para casa, que estavam caídos dentro da igreja, totalmente embriagados, não tinham condições de se locomover, de fazer nada. Então, eu estou contando um exemplo, entre muitos e muitas histórias, de uma grande manifestação pentecostal, irmãos, é isso aí. Ninguém me convence que a manifestação do Espírito, está todo mundo sentadinho ali, bonitinho, né? Nem a golinha não sai do lugar, não. Esse povo sai do cenáculo, parecia que estava embriagado. E nos meus 30 anos de evangelho, quando eu vi o meu Deus se manifestar, você não tem como você regrar isso dentro da tua liturgia que você quer. É Deus que manda. É Deus que faz. Entenderam? Então, essa questão precisa ser muito bem frisada. Nós, pregadores, não dominamos isso. Não adianta essa aeróbica evangélica que eu chamo. Aquele pregador que ele quer avivar a igreja, aí ele diz, cutuca teu irmão, diga isso, cutuca outro, diga não sei o quê, chute na canela dele, tira o pé do chão agora. Isso não é Pentecostes. O Pentecostes, ele vem de Deus. Derramar do Espírito, mover do Espírito é divino. Eu tive a experiência de pregar uma vez numa igreja, num culto de ensino, que estava acontecendo uma situação ali, que por ética eu nem vou entrar em méritos. Deus me deu uma palavra muito forte que até colocava em xeque o meu trabalho ali, porque a palavra ia falar muito com lideranças ali. E eu me lembro que eu dei esse ensino numa segunda-feira, numa igreja em São Paulo. Todo mundo estava paradinho me ouvindo e até chocado, porque a palavra era muito forte, Deus estava batendo pesado. E a igreja me olhava arregalada e eu estou pensando que eu vou terminar a mensagem e vão me mandar embora. Só que quando eu terminei de pregar e fui me virar para entregar o microfone para o pastor da igreja, Deus tomou conta daquela igreja. Foi aquele barulhão. Do nada, foi como apertar um botãozinho. Só que não fui eu, não é nós. E aquele poder caiu na igreja como se fosse um congresso. Uma segunda-feira à noite, um culto de ensino. Então, nós não controlamos isso. Nós precisamos é crer nisso. Nós precisamos é buscar isso. Nós precisamos é pregar isso. Deus faz isto e muito mais. Essa é a razão desse vídeo. Esta é a razão desta semana de Pentecostes. E eu sempre tenho falado para todo mundo quando tem oportunidade da importância de buscar o batismo com o Espírito Santo, de orar até receber, de jejuar até receber, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Agora, isso é um mistério, porque eu conheci pessoas na igreja que demoraram anos para receber, não sei porquê, mas receberam depois de anos. Eu fiquei 1 mês e pouco orando e jejuando, muito jejum, muita oração para receber. Mas também já vi pessoas
que no dia que vieram ao altar entregar a vida a Jesus, foram batizadas ali, sem nem saber o que estavam recebendo, igualzinho aquele povo que estava na casa de Cornélio, no Atos capítulo 10. Pedro nem tinha terminado de pregar, a Bíblia diz, e caiu sobre eles o Espírito Santo. Eu, pastor Samir, vejo que essa é a vontade de Deus. A vontade que está na Bíblia, que é esse livrinho aqui, ou este livrão que me rege. Então, como um pastor pentecostal, eu creio que Deus faz tudo aquilo que fez. E continuo orando e buscando em meu ministério para que Deus, em sua vontade, em sua soberania, continue, e muito mais agora, nestes tempos do fim, a manifestar o seu poder. Eu sei que Deus quer batizar muitas pessoas, Deus quer dar dons espirituais. Por isso, irmãos, é importante que a igreja tome cuidado com redes sociais, com perca de tempo, com coisas que não te levam a nada. Deus tem algo especial para muitos neste tempo, mas não é para todos, é para os que têm fome, é para os que buscam, é para os que têm desejo, queridos. Amém? É muito importante o batismo com o Espírito Santo. O Brasil é um país que viveu e está vivendo ainda um grande avivamento individual. Eu não penso num avivamento coletivo, mas eu sei que pessoas individuais ou até igrejas individuais que estão orando, estejam orando, buscando, vão receber, porque é promessa da palavra de Deus. E Ele quer dar a sua vida. Nós vamos orar agora, como sempre fazemos, lembrando que esta semana serão 5 dias, todos os dias terá um vídeo falando sobre algo relacionado ao Pentecoste. Eu quero orar pela sua vida. Porém, antes, mais uma vez eu reforço aqui, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, deixa o seu comentário, deixa a sua experiência, que você já é batizado, você já esteve num culto, conte uma experiência diferente para nós aqui, para edificar a fé dos que participam do grupo sobre o mover, o poder de Deus. Você que é filho de crente, você que é crente antigo, que já viu muitas manifestações de Deus, compartilhe conosco, é muito bem-vinda a sua experiência. E também, se você sentir de Deus, meu querido, de abençoar a minha vida, o meu ministério com uma oferta, você pode abrir aqui a descrição deste vídeo. Ali tem uma chave Pix e através desta chave você pode estar me abençoando. Nós trabalhamos pela fé, querido, sem nenhum respaldo de igreja ou de pessoas qualquer. São vocês que me ajudam e a ajuda de vocês é de grande valor e eu tenho pedido a Deus que os recompense muitas vezes mais pela ajuda, pela oferta. Amém? Oremos a Deus. Pai querido, que maravilha é, Senhor, o batismo com o Espírito Santo. Que maravilha é os dons, que maravilha é a manifestação da Tua presença na igreja. Senhor, coloca em nós fome, sede de Ti, Senhor, desejo ardente de buscar a Tua face. Aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja na terra, Senhor. Toca divinamente em cada um dos Teus filhos, Senhor. Pessoas que estão passando por lutas, por provações, dificuldades financeiras, enfermidades. Pai, eu oro entregando nas Tuas mãos estas pessoas. Eu entrego a semana de hoje nas Tuas mãos. Eu oro pela família, pelo emprego, pelo comércio, empresa desta pessoa que está me ouvindo. Muito obrigado. Te dou graças, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor nos permitir.